Olá a todos, professor Joel Vigano de Florianópolis, Santa Catarina, voltando com os meus vídeos falando sobre a arte de contar histórias ou a arte de contar bem uma história. Bom, estou folheando aqui um livro, Tarefa do Verai, do índio Nico de Oliveira Verá. Eu falo índio porque foi da oficina que eu dei em 2008 em Palmas, né? Próximo a Governador Celso Ramos, aqui em Santa Catarina. E dessa oficina de literatura que eu fiz, gerou a coleção Raipó. São um pouco mais de 20 livros, que eu já havia até falado em outro vídeo que eu fiz para vocês. Enfim, por que é que eu estou falando dessa coleção de novo? Essas histórias, né, esses livros, essa coleção, ela veio a partir de uma oficina de criação de histórias, né, da escritura de histórias. Quem assistiu meus vídeos sabe que eu sempre bato na tecla de que um bom contador de histórias também é aquele que conta as suas próprias histórias, é aquele que escreve as suas próprias histórias, né? Aí vocês vão me dizer que dá trabalho, que não dá para fazer, enfim, nós temos a história, né, do Nico que eu havia falado com 42 páginas, a gente já tem uma com 14 páginas, a gente já tem uma com 26 páginas, enfim, as histórias elas não precisam ter um tamanho e um tempo exato para se contar ou para se escrever. As histórias elas variam, quem é contador de história sabe que ela varia de tempo, ela varia de quantidade de personagens na trama, enfim. Resumindo de novo, qual vai ser a cara do vídeo de hoje. No mês passado, chegou até a mim um vídeo de uma advogada falando e pedindo que nós, atores, professores e contadores de histórias, tivéssemos um pouco de cuidado quando, nessa época de pandemia, de quarentena, a gente está dando aula online. Então, para que a gente tivesse um pouco de cuidado quando utilizar histórias de autores ainda vivos. Porque tem uma lei de direito autoral que diz que você só pode utilizar a história sem precisar pagar de um autor que já faleceu há 70 anos. Né? Então, 70 anos falecido, você pode contar a história dele. Né? Acredito que tem uns aí que é Machado de Assis, né? Lima Barreto. Eu acredito que esses autores assim mais antigos, a gente pode ter total direito de contá-las sem precisar pagar direito autoral. Porém, Machado de Assis, Lima Barreto, para ser contado, digamos, para criança, haja adaptação, né? Haja rascunhos para poder você botar a história para o público. Enfim, eu não tenho capacidade para adaptar Machado de Assis. Eu não tenho capacidade para adaptar Lima Barreto. Eu acredito que nem sei se é possível, porque quando você conta uma história do autor, a história tem que ser na íntegra. Pontos e vírgulas e pontos de exclamações e interrogações. Você não pode mudar muita coisa. Claro, no improviso, na hora de contar, no imprevisto, o contador dá uma mudada. Mas quando você conta a história de um autor, a história tem que ser verdadeira, tem que ser aquela história ali. Você não pode mudar muita coisa. Aí então, conversando com a contadora de história, Janaína Goethe, que tem um canal, né, contando histórias com Janaína Goethe aqui no YouTube, que vocês podem seguir, podem ver, podem assistir. Comentando com ela sobre esse vídeo que eu recebi da advogada, eu pensei o seguinte: por que não fazer um vídeo tentando ensinar ao contador de história a escrever as suas próprias histórias? Né? A gente viu que dá certo, já mostrei a coleção, os livros, né? Depois posso fotografar e mandar para realmente mostrar que são livros de verdade, não é fictício, né? Não é cenográfico. Aí a Janaína me falou o seguinte: haja tempo. Seria até bom que nós, contadores de histórias, pudéssemos, né, escrever as nossas próprias histórias, não ser barrado nessa lei aí de direito autoral, mas haja tempo. Bom, não sei se o problema seja tempo. Eu, Joel Vigano, prefiro perder tempo escrevendo histórias do que perder dinheiro, né, para pagar direito autoral para alguém, mesmo que eu não soubesse que precisasse pagar,
mas que depois tivesse todo um problema com justiça, com advogado, porque você usou histórias de outras pessoas e que não deveria ou que não pagou. Bom, o vídeo de hoje é para isso. Senhor contador de história, senhora contadora de história, vamos aprender a escrever histórias. Papel e caneta na mão, que a gente vai então começar do começo. E eu vou ensinar para vocês mais ou menos o caminho da pedra, né? O caminho das pedras, por onde você tem que pisar, passar, por quê, para a gente no final ter muitas histórias para contar e muitas histórias nossas para contar. Então vamos lá, eu coloquei esse aparadorzinho aqui para a gente ir, né? Porque não é um vídeo de multimídia, né? De PowerPoints e tal. É um vídeo caseiro de um contador de histórias ensinando para vocês como contar histórias. Então eu tenho aqui para começar a nossa história quem? Então numa história, quando você pergunta quem, você quer saber qual personagem vai permear a nossa história. Tentamos, de todas as maneiras, colocar personagens que nunca ou poucas vezes foram utilizados, né? Menina, capuchinho vermelho, a gente vai se remeter a Chapeuzinho Vermelho. Um menino perdido numa floresta, a gente meio que vai lembrar do Peter Pan. Então vamos tentar botar um personagem que né, não foi usado de forma com muita frequência, né? Era uma vez uma pedra, era uma vez uma árvore, era uma vez um peixe, era uma vez quem? Né? É a primeira pergunta que você, contador de história, quando for começar a criar a sua história, começa a fazer. Quem? A partir de quem que vai ser a minha história, ok? É o primeiro passo. Né? Certo dia, quem? Era uma vez, quem? Certa noite, quem? Quem é o seu personagem, né, principal por enquanto? Depois de você se perguntar quem vai ser o personagem da sua história, você vai colocá-lo em algum cenário, né? Onde? Onde é que está esse personagem? Que lugar é esse? Um lugar fictício, um lugar fantasioso, um lugar que não existe, um lugar que realmente existe, mas eu friso para vocês de novo, tente colocar um lugar que realmente você não leu uma história nenhuma, para que depois alguém não ouça a tua história, ou leia a sua história e diga, é plágio, porque a minha história também tem isso. Então tenta botar um local, um cenário que você não tenha ouvido ou que você não tenha lido. Tá? Então, era uma vez alguém que estava em algum lugar. É o começo da nossa história. Esse alguém, nesse lugar, ele tem uma missão, né? O que será que esse personagem está fazendo ali? Tá? Então são três, já estamos passando por 3 etapas. Quem, onde ele está e o que ele está fazendo ali. Tá? O que ele vai fazer? É uma missão? É um desafio? É um sonho? Ele está ali porque sonhou? Enfim, tenta incrementar de uma maneira que a sua história, né, seja a mais fantasiosa possível. Né? Quanto mais mistério, mais fantasia, o público fica mais interessado. Né? A realidade às vezes é um pouquinho nua e crua, então dá um pouquinho mais de pitaco de magia, de fantasia. Então, quem, onde e o que estava fazendo nesse lugar? Com quem esse personagem estava? Né? Ou quem esse personagem encontrou? Esse com quem é um segundo personagem, que a gente chama de antagonista. Ele contracena com o protagonista, que é o primeiro personagem que a gente falou no começo, mas ele pode ser também o personagem principal. Eu não sei qual vai ser a linha de raciocínio ou de trama que você vai dar na sua história. Então, é um personagem que estava no lugar fazendo alguma coisa e encontra esse personagem, ou foi com esse personagem. Né? Tem um segundo personagem aqui para deixar a sua história um pouco mais interessante, digamos assim. E esse nosso primeiro personagem que estava nesse lugar para fazer alguma coisa com um outro personagem, a gente se pergunta, mas para quê? Né? Ele encontrou esse personagem. Juntos eles vão fazer alguma coisa. Para que eles vão fazer? Né? Esse personagem entrou na história para ter uma função. Não vamos encher a história de personagens que não tem nexo, não tem por que estar ali. Então o nosso personagem estava num lugar para fazer alguma coisa, encontrou um outro personagem. Para que ele encontrou? Será que esse personagem tem um amuleto?
Tem uma poção mágica? Tem alguma coisa que vai ajudar o primeiro personagem a realizar o que ele tem que realizar? Enfim, crie aí as suas histórias. Tá? Para que o primeiro personagem encontrou o segundo personagem? Aí, como vai acabar essa história? Deixa eu me organizar aqui. Como vai acabar essa história? Aí vocês vão perguntar, nossa, já, Joel? Enfim, isso aqui é um esqueleto da história, tá, gente? A partir disso, você vai criando e vai fazendo uma história ou curta ou longa, como eu havia falado no começo do vídeo. Então, como você vai resumir essa história? Como você vai fazer essa história dar o seu ponto final? Que era um personagem que estava no lugar para fazer alguma coisa, encontrou um outro personagem, mas para que encontrou esse personagem? E como resolver essa trama, esse emaranhado de pensamentos, tá? Dá um ponto final ali, como que isso vai se resolver. E aí você finaliza a sua história. Ué, mas o como e o final não é a mesma coisa? Não, aqui vai ter briga de personagens, vai ter discussão, vai ter uma poção que não funciona, vai ter um amuleto que é perdido de novo e vai começar a história do começo, aquela repetição de histórias que as crianças gostam que façam, né? O final é o seguinte, acabou a história, vai deixar um ponto de interrogação, foi um final feliz, foi um final triste, foi um final que deixou ponto de reticências porque tem a história 2, parte 2, parte 3, parte 4, enfim, um Harry Potter da vida. Enfim, como é que você vai finalizar essa história para dizer ao público, pronto, acabou, hoje acabou aqui, agora essa história termina aqui, para depois uma outra começar. Enfim. Joel, mas é muita coisa. Bom, o vídeo está gravado aí para dizer quais são as etapas, mas é muita coisa. Eu realmente, a Janaína tem razão, eu não tenho tempo. A minha sugestão é o seguinte, tenha um caderno, sabe, como se fosse um caderno de receita, de bolo, onde você tem os ingredientes, como fazer, untar forma ou não untar, enfim, tenha um caderno de histórias, das suas histórias, onde você, nas páginas, você coloca quem, onde, porquê, com quem, para quê, você vai colocando esses enunciados e só vai preenchendo, porque às vezes essas histórias, elas não nascem em 5 minutos, às vezes sim. Mas às vezes é assim, hoje você sonhou com uma flor. Nossa, eu poderia escrever uma história sobre flor. Então, quem? Uma flor. Aí você de repente foi passear na casa da sua tia e lá a sua tia mostra um jardim, desculpem, lá mostra um jardim com flores e tal, e você, nossa, onde? No jardim da minha tia. Olha, um dia você tinha uma ideia de uma flor, depois você tinha ideia de onde? No jardim do quintal da minha tia, né? E o que? O que estava acontecendo lá? O que era? Era uma flor que tinha uma pétala só? Tá. Então era uma flor no jardim do quintal da minha tia que tinha uma pétala só. Encontrou alguém? Um gato veio? Atrapalhou? Um passarinho veio? Para que esse passarinho veio? Como que o passarinho ajudou essa flor? Porque uma flor com uma pétala só não é normal, né? Que bom que não é, porque a nossa história realmente tem que trabalhar com a realidade e a fantasia ao mesmo tempo. E como é que finalizou toda essa história? Agora já acabei criando um roteiro para vocês, né? A flor de uma pétala só. Enfim, quem sabe sai uma história aí. Então nesse caderno você vai colocando informações e de repente, num belo dia, quando você realmente tiver um tempo grande, um tempo ocioso, você vai folheando e vai dizer, nossa, olha a história que eu escrevi, não tinha nem percebido. E a partir desse esqueleto, claro, você vai enxertando, vai colocando musiquinha, vai colocando melodia, vai colocando sons, né? Vai fazendo coreografia, enfim. A história, em outros vídeos que eu já fiz, dá para encher e fazer um monte de coisa que a gente até depois de pronto a gente duvida que a gente fez. E essa é a minha sugestão de como você pode contar e criar a sua própria história. O Manuel de Barros, que é um poeta lá do Pantanal, né, Mato Grossense, ele fazia isso, ele pensava numa frase e colocava. Aí no dia seguinte, uma outra frase, ele ia colocando frases, dias, meses, e quando ele vê, ele já tinha escrito um livro de tantas frases que ele colocou por dia, por hora, por segundo, enfim. As frases vinham e ele ia colocando. Aí, de repente, num belo dia, ele disse, eu escrevi um livro e nem me deu conta.
Quando vocês puderem ler poesias do Manuel de Barros, vocês vão perceber que às vezes não tem nexo, mas poesia também é isso, ela não precisa responder muita coisa, a arte não precisa responder muita coisa, a arte pergunta muita coisa. Quando a gente deixa um ponto de interrogação na cabeça das pessoas que tiveram contato com o que a gente faz, né, no mundo artístico, se a gente deixa um pontinho de interrogação, aí a nossa arte foi bem feita. Se a gente responder tudo, eu acredito que a gente, né, não fez o nosso papel de interrogador, né, cultural. Bom, era isso hoje. Será que eu te contei? Eu espero ter te contado. Se eu não te contei, da próxima vez eu vou te contar. Beijo no coração. Vamos criar histórias e vamos sair dessa. Fiquem em casa, se cuidem, usem máscaras quando sair. Beijo, até as próximas histórias.